Muito bem, Evangelho de João, capítulo 21, do primeiro versículo até o número 19, diz o seguinte na NVI: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vamos pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles lhe disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse: lancem a rede no lado direito do barco de vocês e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro ouviu dizendo isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sob a brasa e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco que arrastavam a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que a estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhes disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado porque Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabe que eu te amo. Então Jesus disse: cuide das minhas ovelhas. Senhor, te damos graças por essa palavra, te damos graças por esse texto que podemos ler aqui. Sua palavra foi lida, ela já está falando aos nossos corações. Que o Senhor venha nos induzir aqui a receber aquilo que o Senhor preparou para nós. Abra nossos ouvidos para que a gente receba e que a gente aprenda com essa palavra. No nome santo do seu Filho Jesus. Amém. Queridos, uma passagem muito famosa e muito significativa que a gente tem. Bati a garrafa no meu dente quebrado, que deu um medinho. Uma passagem muito significativa. Jesus já tinha ressuscitado. E a gente viu nas outras semanas que ele apareceu uma vez, no domingo em que ele ressuscitou. Ele apareceu pela segunda vez, uma semana depois. Estavam todos juntos numa sala, ele entra. É o episódio que Tomé toca nas feridas dele. E agora é a terceira vez que ele aparece, depois de ressuscitado. Parece que alguns dias já tinham passado. A gente já vem acompanhando então a vida de Jesus há algum tempo. A gente vê que ele foi morto. Os discípulos eles tiveram medo, fugiram, dissiparam. Alguns discípulos voltaram a trabalhar. Foi o que aconteceu aqui. Mesmo depois de Jesus ter aparecido para eles já 2 vezes, eles já sabiam que Jesus já tinha ressuscitado. Eles continuaram vivendo uma vida comum, o que é muito impressionante. Se você sabe
que Jesus ressuscitou, isso deveria causar um impacto muito grande na sua vida, eu imagino. Só que aqui eles estavam reunidos, aparentemente, ali, só que voltando às suas atividades comuns. Beleza, Jesus aconteceu, ele ressuscitou, mas de repente Jesus fala, o Pedro fala, eu vou pescar. Aparentemente as coisas não estavam seguindo o rumo que deveriam seguir. E aqui Jesus entra e intervém. Nesse trecho aqui, então, nós vamos ver uma conversa de Pedro com Jesus muito profunda, famosíssima e profunda, que revela muito a respeito de Pedro e a respeito de nós também. Então nós vamos hoje aprender 3 coisas aqui com essa conversa que nós vimos. Nós vamos ver a respeito das nossas afeições, daquilo que a gente realmente se importa. Jesus mexe muito com Pedro, lá no íntimo dele, ele pega na ferida de Pedro. Então a gente vai ver 3 coisas. Primeiro, que você é aquilo que você ama. Segundo, que de repente você pode não amar aquilo que você acha que ama. E terceiro, que você faz aquilo que você deseja. Vamos ao primeiro deles. Você é aquilo que você ama. Então eles estão lá e tem uma pergunta bem interessante que é trazida no versículo número 12, que é o seguinte, fala o seguinte, Jesus lhes disse, vamos comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Essa pergunta aqui, quem és tu? É o coração dessa passagem. Porque fica muito claro para todo mundo quem era Jesus ali. Todos sabiam. Agora, a grande pergunta que Jesus vai trazer aqui, principalmente para Pedro, é quem é você? Ele traz essa mesma pergunta para Pedro de uma outra forma. Mas ele quer mexer exatamente. Pedro, quem é você no final das contas? Esse quem és tu aqui, Pedro vai ter que responder para si. Existe uma tensão aqui muito grande, então, entre aquilo que eles sabem que aconteceu e aquilo que está no coração deles. Entre o saber e o amar. Entre o conhecer e o desejar. Eles sabiam que Jesus já tinha ressuscitado. Mas isso não tinha causado um desejo de mudança, de novidade de vida deles. Eles só tinham a informação que Jesus ressuscitou. Então existe aqui sempre nesse diálogo esse conflito entre saber e amar. E nós, nossa sociedade hoje, moderna, a gente valoriza muito essa questão do saber, do pensar, do raciocinar. E a gente acaba se identificando com isso. Isso, a nossa sociedade mais ocidental. Então tinha um filósofo chamado René Descartes, que ele falou essa frase muito famosa, eu penso, logo existo. Você deve ter ouvido ela, penso, logo existo. O que ele queria falar? Que eu existo porque eu penso. A minha existência está ligada ao meu raciocínio. Se eu não pensar, eu não existo. Eu sou, no final das contas, um ser pensante. Eu sou, no final das contas, um ser que raciocina. E isso faz de mim alguém. Penso, logo existo. Mas não é essa a definição que a gente vê na Bíblia. A Bíblia não nos trata como seres pensantes, a Bíblia nos trata como seres amantes. É muito interessante isso. Por exemplo, lá em Provérbios 4, 23, fala o seguinte, acima de tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. A Bíblia ela traz para a gente como o centro da nossa vida, o coração, não a nossa mente. Aquilo que nos identifica, que faz a gente ser quem a gente é de fato, a Bíblia fala que é o nosso coração. 2 Timóteo fala o seguinte, 2 Timóteo 2, 22. Fuja dos desejos do maligno na juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com que os de coração puro invocam o Senhor. Essa questão aqui do coração puro é o que faz a pessoa invocar. O coração aqui, novamente, ele é trazido como o centro da nossa existência. Vocês são seres que amam, mais do que seres que pensam, vocês são seres que amam. E se você for parar para pensar, se você quiser conhecer alguém, de fato, você tem que conhecer aquilo que ela ama e não aquilo que ela sabe. Por exemplo, você pode conhecer alguém
e ela, você descobre que ela conhece muito a respeito da história do Brasil, por exemplo. Ela sabe tudo a respeito da história do Brasil. Ou então ela sabe muito a respeito de ciências. O que isso diz a respeito dela? Não diz muito. Agora, se ela é uma pessoa que ama ciências, ou se ela é uma pessoa que ama a história do Brasil, aí você já sabe um pouco mais a respeito dela. Se você quiser conhecer alguém, você tem que conhecer aquilo que ela ama. As músicas que ela ama, os filmes que ela ama, o que ela ama fazer durante a sua semana. Os hobbies dela são aquelas coisas que ela ama. Então, muito mais do que aquilo que a pessoa sabe, aquilo que a pessoa conhece, o que diz muito a respeito da gente é aquilo que a gente ama. Eu amo andar de bicicleta, por exemplo. Então, significa que isso vai falar muito a respeito de você. Você é um ciclista, você gosta de estar ao ar livre, você gosta de viver aventuras. Isso fala mais a respeito de você do que se você conhecesse como funciona uma bicicleta, por exemplo. Compreende? A Bíblia nos fala isso, então. Nós não somos seres pensantes. Antes de tudo, nós somos seres amantes. E esse é o coração dessa discussão aqui, entre Pedro e Jesus. Jesus, ele quer tocar lá no centro. Pedro, você me ama? Você me ama? Você sabe que eu ressuscitei. Você me conhece, a gente andou junto. Mas, no final das contas, o que você ama? Quando ele pergunta para Pedro o que ele ama, ele está querendo exatamente perguntar para Pedro, quem é você? Quem você é relacionado a mim? Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui é que nós somos aquilo que a gente ama. A segunda coisa que a gente vai aprender aqui é que pode ser que a gente não ame aquilo que a gente acha que amava. Isso é um perigo. De repente, você fala que ama alguma coisa, mas não é isso que você demonstra nas suas atitudes. Ou o contrário, você ama muito alguma coisa sem saber que você ama aquela coisa. Eu vou te explicar como. No versículo 15, diz o seguinte: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aqui, novamente, está essa questão do saber e do amar. Você sabe que eu te amo. Pedro, ele vai trazer para a questão do saber. Mas Jesus, ele quer trazer para a questão do coração. Pedro, onde é que está o teu coração de fato? Por que ele traz isso para Pedro? Pedro aqui, ele tinha essa capacidade de ser líder. Ele era um líder nato. Então, lá no começo, ele fala isso. Lá no começo, ele fala... vou voltar lá no começo, quando ele fala o seguinte: estavam reunidos lá Simão, Tomé, Natanael e os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. E Pedro falou, vamos pescar. Na verdade, ele não falou, vamos pescar. Ele fala, eu vou pescar. Ele só fala assim, vou pescar. E os outros falam, o quê? Nós vamos com você. Ele tinha uma capacidade natural de ser líder. E o que ele fizesse, as pessoas estavam indo junto dele. Se ele falou que ele ia pescar, os caras foram atrás dele para pescar junto. Mas se ele tivesse falado assim, vou pregar, os caras iam pregar junto com ele. Mas o que Pedro decidiu fazer aqui? Ele decidiu sair pregando? Ele não decidiu sair pregando, ele decidiu voltar a pescar. E aí Jesus fala, Pedro, seu coração está onde no final das contas? Seu coração está na minha palavra? Seu coração está em mim? Onde é que está o seu coração? E esse é que é o grande medo que a gente tem aqui. Por quê? O que a gente vê com essa atitude é que o nosso coração ele está naquelas coisas que a gente é habituado a fazer. O nosso comportamento, os nossos atos cotidianos, eles mostram aonde está o nosso coração. Vou dar o exemplo da bicicleta mais uma vez. Imagina uma pessoa que ela sai para pedalar todos os dias de manhã. Todo dia. Eu conheço pessoas que fazem isso. 6 horas da manhã, a primeira coisa que faz, sai para dar um rolê de bicicleta antes de fazer todas as atividades. Sem conversar com essa pessoa, eu posso saber onde está o coração dela. Ela está com o coração dela ali, é um prazer dela, é o que ela gosta de fazer. Se sente bem pedalando.
coração dela está na bicicleta, está no pedal. Então, se você vir o que a pessoa faz, as atitudes dela, principalmente as atitudes mais recorrentes que ela faz, você vai ver o que ela gosta de fazer. Tem um fulano que ele gosta muito de ir no jogo de futebol, ele gosta de assistir um futebol. O coração dele está no futebol. Onde estava o coração de Pedro aqui? Estava na pesca. Ele era pescador e aparentemente ele gostava muito de fazer isso. Por quê? Ele não foi pescar, aqui ele não voltou para trabalhar, se você for prestar atenção. Ele estava lá de bobeira e falou assim, eu vou pescar. Tipo assim, uma atividade que ele vai fazer, para descontrair, vou pescar. Ele não foi pescar para trabalhar. Foi um lazer que ele foi querer fazer ali, aparentemente. O coração dele estava aqui, estava na pesca. Ele gostava muito de pescar. E aí essa pergunta de Jesus é para cutucar ele mesmo. Pedro, seu coração está onde? Seu coração está em mim? Mas você pode até falar que me ama. Por isso que ele pergunta 3 vezes. Eu te amo, você sabe que eu te amo. Pedro, onde é que está o coração, cara? Quem você ama de verdade? O que você ama de verdade? O coração de Pedro, ele estava no lugar em que ele não achava que estava. Pedro não sabia que o coração dele estava lá. Ele achava que o coração dele estava em Jesus, mas o coração dele estava na pesca. E aí Jesus pergunta para ele 3 vezes. 3 vezes ele pergunta, onde está seu coração? Você me ama? Você me ama? Você me ama? Para até então ele perceber o que estava acontecendo com ele. Para ele se responder aquela pergunta, quem és tu? Quem és tu? Jesus, todo mundo sabia quem era Jesus, mas será que Pedro sabia quem ele era mesmo, de fato? Jesus mexe nele. Isso é muito perigoso para nós. Onde realmente a gente está no nosso coração? Você realmente, seu coração está naquilo que você diz que ele está? Você tem que olhar seus hábitos diários. Você é uma pessoa de oração? Você fala que é uma pessoa de oração, mas você está orando diariamente? A gente sabe que seu coração está na oração se você estiver orando diariamente. Eu amo a palavra. Você está lendo a palavra diariamente? Se você não estiver lendo a palavra diariamente, seu coração não está na palavra. Seu coração está em outro lugar. Aonde está o seu coração de fato? E por último, a gente vê que a gente faz aquilo que a gente deseja. É muito parecido com o anterior, mas é uma consequência. Diz o seguinte lá no 17, pela 3ª vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado porque Jesus lhe perguntou pela 3ª vez, você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas, e sabes que eu te amo. E disse Jesus, cuida das minhas ovelhas. Aqui Jesus ele direciona o coração de Pedro então. Quando ele fala, cuida das minhas ovelhas, ele está dando o primeiro. Ele está chamando Pedro para a realidade. Ele falou, Pedro, eu esperava que você fosse o líder dessa galera aqui, mas você voltou a pescar. Eu espero que você seja um cuidador de ovelhas, um pastor. Se o seu coração está em mim, como você diz está, você vai cuidar das minhas ovelhas. Então você coloca o seu coração em mim e você vai demonstrar isso cuidando das ovelhas, cuidando dos discípulos, cuidando desses novos cristãos que estão sem liderança. Porque Jesus já tinha morrido e agora ele ia ascender aos céus. Então ele institui Pedro aqui como uma liderança. Cuida das minhas ovelhas, você é o líder. Onde você for, o pessoal vai te seguir. Lidera esse pessoal aqui. Então Jesus ele tenta realocar o desejo de Pedro para o lugar certo. Se a gente quer mudar aquilo que a gente faz recorrentemente, a gente tem que tentar realocar o nosso coração. Eu quero mudar uma rotina, eu quero mudar um hábito ruim que eu tenho. Você tem que mudar o seu coração, você tem que mudar aquilo que você deseja. Aí você vai mudar os seus hábitos. O contrário também acontece. Você vai cultivar hábitos que vão te causar paixão. Um exemplo disso é oração. Ninguém gosta de orar no começo assim. Eu adoro orar.
Algo que você leva um tempo, com disciplina, para você chegar e falar assim, olha, eu sou uma pessoa que gosta de orar. O que você tem que fazer, então, é disciplina, colocar esse hábito e ele vai ser cultivado, então você vai passar a desejar aquilo. É algo que se retroalimenta. Eu faço aquilo que eu desejo e eu desejo aquilo que eu faço. Mude os seus hábitos que eles vão mudar o seu coração. Mude o seu coração que eles vão mudar os seus hábitos. O hábito então que Jesus quis mudar em Pedro foi esse. Toma a liderança. E depois disso aqui, Pedro, de fato, o ministério realmente explodiu. Eles saíram daquela zona de conforto, eles saíram daquela mesmice que eles estavam ali, daquela vida cotidiana, e aí realmente abraçaram o chamado de Cristo e foram pregar para todo mundo. Então, essas são as 3 coisas que eu gostaria de ter trazido aqui a respeito desse texto. Quais são essas 3? Primeiro, você é aquilo que você ama. Segundo, talvez você não ame aquilo que você acredita que ame. E terceiro, que você faz aquilo que você deseja. Mude o teu hábito para você passar a desejar aquilo também. Amém?